Olá, Sambinhos, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo e peço a todos que dão valeu que troquem pelo Pix. Não importa o valor, vai estar me ajudando muito. Mas estejam à vontade para ajudar como quiserem. Desde já eu agradeço. Enquanto isso, Martins, ainda parado na entrada da casa, estreitou os olhos. Algo estava errado. O cheiro que sentira não era apenas de gasolina e metal do carro estacionado, mas algo mais denso e mais primal. Um aviso silencioso de que aquela noite ainda guardava surpresas. Aquilo não estava nos planos, e Luciano sentia um calafrio percorrer sua espinha. Seu tio não havia mencionado que o Bonerges era como ele. Sempre disse que era uma mentira o fato dele ser uma fera, e que só se aproveitava da aparência dele para espalhar esses boatos, para dificultar a vida dele até que resolvesse ir embora de Paraty para sempre. Mas aquela reação de Bonerges dizia o contrário, e isso mudava tudo. O nervosismo se transformou em impaciência. Ele não podia mais esperar. Iria invadir aquela casa, pegar o que precisava e sair dali o mais rápido possível. Com movimentos rápidos, saiu do carro e retirou os sapatos, sentindo o asfalto frio sob seus pés. A camisa de seda deslizou por seus ombros, revelando sua pele pálida sob a fraca iluminação dos postes distantes. A calça foi a última a ser descartada quando ele se embrenhou na mata, buscando a penumbra densa entre as árvores. O cheiro úmido da terra misturava-se ao perfume selvagem das folhas amassadas sob seus pés. Ali, cercado pela escuridão e banhado pela luz prateada da lua, Luciano deixou seus instintos aflorarem. Seu peito subia e descia pesadamente, os músculos tensionados como se resistissem à inevitável mudança. Então veio a primeira onda de dor. Seus ossos estalaram em uma sinfonia macabra, deslocando-se e alongando-se. Os gemidos escaparam por entre os dentes cerrados, transformando-se em grunhidos grotescos. Sua mandíbula se projetou para a frente, dentes se alongando em presas afiadas. A pele se contorceu, dando espaço para o pelo negro e espesso que brotava por todo o seu corpo. Suas mãos se curvaram em garras, dedos se fundindo em patas fortes. O estalar contínuo de sua coluna reverberava pela mata, um som sufocante de algo que não deveria existir. Dentro da casa, Martins ouvia cada detalhe da transformação. Seu corpo enrijeceu, seus sentidos se aguçaram em resposta ao perigo iminente. Ele puxou Rafaela para perto, sua voz baixa e urgente, mas carregada de firmeza. Onde fica o quarto de sua avó? Precisamos ser rápidos. Rafaela, até então confusa e assustada, percebeu a tensão densa no ar. Martins tentava mascarar o nervosismo, mas seu corpo e sua voz diziam o contrário. Com a voz trêmula, ela disse: "Eu e minha avó dividíamos o segundo quarto, que fica na direção da cozinha. Há uma caixa de sapato embaixo da cama. Minha mãe disse ao meu pai que guardou todos os documentos dela ali, na caixa azul." Martins assentiu e a guiou para o cômodo. O cheiro da parede úmida e envelhecida se misturava ao mofo impregnado no ar. Mas um odor muito mais forte, pútrido e nauseante começou a invadir o ambiente. Rafaela levou a mão ao nariz, franzindo o senho. "Senhor Bonerges, tem alguma coisa na mata. O cheiro está perto." Ele se virou para ela e viu o pânico estampado em seus olhos arregalados.
Ele soube na hora que ela já havia sentido aquele cheiro antes. Ela sabia. Na mata, os gemidos agonizantes haviam cessado. Agora, um silêncio pesado pairava no ar, como se todas as criaturas da noite tivessem se escondido em seus esconderijos. Então, o uivo veio, um som selvagem e poderoso que cortou a madrugada como uma lâmina afiada. Era um chamado, um anúncio de predador. Rafaela ofegou e deu um passo para trás, tropeçando em algumas caixas empilhadas. Martins, num reflexo rápido, a segurou, envolvendo-a em seus braços firmes. Ele sentiu o tremor em seu corpo e seu próprio instinto primal despertou. Seu peito subia e descia em uma cadência pesada, um calor diferente percorrendo seu sangue. Aquilo era estranho. Nunca tinha experimentado aquela reação. Do lado de fora, algo grande circulava a casa. Os passos pesados faziam o assoalho vibrar levemente. A respiração da criatura era ruidosa, carregada de um rosnado grave que reverberava pelas paredes como um trovão abafado. Rafaela se agarrou à camisa de Martins, enterrando os dedos no tecido. Seus olhos estavam arregalados de puro terror. O cheiro de medo emanava dela, nítido como uma onda densa no ar. Martins sentiu seu próprio instinto responder, um rosnado baixo escapando de seus lábios. Seu olhar, antes humano, carregava agora um brilho predatório. Ele sabia o que estava lá fora, e aquilo sabia que ele estava ali dentro. Martins se abaixou e ergueu a cama com facilidade, e logo seus olhos encontraram a caixa azul. Ele soltou Rafaela por um instante e apanhou a caixa, a abrindo e revirando tudo no chão, começando a espalhar os papéis que estavam ali. Então encontrou o documento. Era como Rafaela havia descrito. A pasta era como a que ele encontrou em sua biblioteca, e era fechada por uma cordinha. Ele passou o braço pela cintura de Rafaela e a ergueu do chão com facilidade, entregando-lhe o documento. Sua voz, antes firme e controlada, agora soava mais grossa, carregada de algo primal e feroz. Não solte isso por nada. Sua ordem era mais que um aviso. Era uma promessa de que ele a protegeria a qualquer custo. Rafaela, ainda trêmula, enfiou o documento por baixo do moletom, o apertando contra o peito. Seu coração disparado como um tambor de guerra, enquanto instintivamente seus dedos deslizavam pelo ombro de Martins, sentindo uma textura incomum sob o tecido da camisa, pelos grossos e quentes, como se algo dentro dele estivesse despertando. Quando sua mão alcançou o pescoço dele, o abraçou com força, buscando segurança na presença firme ao seu lado. A madrugada se desenrolava ao redor deles como um véu sombrio. A lua cheia e intensa despejava sua luz prateada sobre a mata adensada, projetando sombras longas e inquietantes. O cheiro pútrido que pairava no ar era insuportável, enjoativo como carne apodrecendo ao sol. Rafaela sentiu a ameaça pulsando ao seu redor. Seus sentidos aguçados pela escuridão de sua cegueira captavam cada rosnado abafado, cada respiração contida, cada tensão latente no corpo de Martins. Martins, por sua vez, estava em alerta máximo. Seu corpo pulsava com a adrenalina da batalha iminente. Suas unhas cresceram afiadas como garras, e seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Instintivamente ele conhecia a ameaça que se aproximava. Sentia o predador lá fora, rondando a casa, estudando-os, esperando o momento certo para atacar. E então veio o estrondo. Enquanto isso, nos arredores da mansão, uma verdadeira formação de guerra se iniciava. Dominique, criado naquela mata, conhecia cada canto dela. Antes de se tornar o dom do tráfico, a mata era seu domínio. Reuniu 50 homens vestidos com roupas táticas, fornecidas por um contato na polícia. As armas eram de grosso calibre, e a ordem era para descarregar tudo em Martins Bonerges e em quem ousasse defendê-lo. Toda a comunicação era feita via rádio,
e Dominique comandava o ataque do galpão fora dos limites da cidade, onde ele costumava conduzir seus negócios. Os homens se dividiram no entorno da mansão, ficando em pontos estratégicos. Usando óculos de visão noturna, um olheiro escalou o muro e constatou que a mansão não tinha nenhum segurança fazendo ronda. Imediatamente, o homem que mantinha a comunicação passou a informação para Dominique, que sorriu achando que matar Bonerges seria mais fácil do que imaginava. E quem sabe, naquela noite mesmo, ele tomaria posse daquela mansão como parte de seus domínios. Mas antes que ele desse a ordem de ataque, ouviu pelo rádio um rosnado gutural que fez sua espinha gelar. E antes que ele perguntasse o que era aquele som, os gritos começaram e tiros foram disparados simultaneamente. Juliana e Edmar acordaram sobressaltados. Os rugidos eram altos e violentos. Os tiros pareciam vir de todos os lados e o barulho era ensurdecedor. Na mata, os homens gritavam de pavor ao se depararem com uma fera imensa e negra que os atacava numa velocidade assustadora. A cada investida, a fera deixava para trás gargantas cortadas e entranhas espalhadas pela mata. Alguns dos homens tentaram escapar para dentro da mansão, mas foram arrancados dos muros por garras afiadas que decepavam seus membros e esmagavam suas traqueias. Do outro lado da linha, Dominique escutava seus homens sendo massacrados pela fera que ele julgava ser Bonerges. Nervoso e apavorado, ele gritava a ordem de retirada, mandando quem escutasse para abortar a invasão. Mas seus gritos eram em vão. Os homens que desistiram de atacar a fera correram para a mata, se afastando da mansão, mas foram caçados um a um. Naquela noite, nenhum dos 50 homens que Dominique enviara para invadir a mansão retornaram. Ele gritava pelo rádio na esperança de algum responder, e ele teve sua resposta, mas não a que esperava. O rádio fez um chiado e uma respiração profunda reverberou. Então, um uivo intenso e poderoso estourou do alto-falante, fazendo Dominique deixar o rádio cair e se afastar com o coração aos pulos. Ali ele soube que não havia sobrado ninguém com vida. Na casa de Rafaela, Luciano se lançou contra a porta dos fundos com força descomunal, arrebentando-a como se fosse feita de papelão. O impacto sacudiu a estrutura da casa, fazendo as janelas tremerem. Seu rosnado cultural encheu o ar, reverberando como um trovão de puro ódio e selvageria. Num reflexo, Martins passou Rafaela para suas costas. Ela se agarrou a ele com firmeza, envolvendo sua cintura com as pernas e seu pescoço com os braços, buscando proteção na proximidade de seu corpo quente. Sua respiração era curta, entrecortada pelo medo crescente. Ela não podia ver a criatura, mas sentia sua presença como um peso esmagador sobre o peito. Quando Luciano finalmente surgiu na sala, a visão era aterradora. A fera tinha exatos 2 metros de altura. Seus olhos eram âmbar incandescentes, faiscando fúria assassina. Seu peito arfava em expectativa pelo sangue que provavelmente seria derramado. Ele avaliou Martins com interesse. O que quer que aquele homem fosse, não era um lobo como ele. Também não era apenas um humano. Mas havia algo selvagem nele, algo perigoso. Luciano rosnou, um esgar predatório distorcendo sua boca deformada. Isso vai ser interessante, rosnou, a voz grave e gutural. E Martins entendeu o rosnado. Convencido de que seria um ataque fácil, Luciano avançou, porém foi recebido por algo que não esperava: resistência. Martins se moveu com uma rapidez feroz, evitando o golpe inicial e revidando com uma investida brutal. Seus dedos, com unhas longas e afiadas como lâminas, perfuraram a costela da fera, abrindo um sulco profundo na carne espessa. O uivo de dor que Luciano soltou foi ensurdecedor. A criatura cambaleou para trás, os olhos arregalados de surpresa e fúria. Não esperava ser ferido. Nenhuma de suas vítimas anteriores conseguiram revidar de forma tão precisa.
Seu instinto gritava para recuar, mas o medo de falhar no serviço sujo de seu tio o mantinha ali. E a luta recomeçou. Luciano investiu com tudo, suas garras rasgando o ar, cortando com precisão mortal. O golpe pegou Martins no peito. Filetes quentes de sangue escorreram pelo tecido da camisa. Ele recuou um passo, sentindo a dor se espalhar como fogo líquido, mas se recusou a ceder. E então, Martins fez o impensável. Aproveitando o instante de recuo de Luciano, Martins contra-atacou com fúria. Suas unhas perfuraram o tórax e o pescoço da fera repetidas vezes, como estocadas certeiras de uma lâmina afiada. O cheiro de sangue quente se espalhou pelo ambiente, e Luciano soltou um rosnado agonizante, sentindo sua força esvair-se. Luciano sabia que não podia continuar. Aquele homem era um monstro, um predador tão letal quanto ele. Não valia a pena continuar ali. Rosnando em frustração, girou sobre os calcanhares e disparou para a mata, desaparecendo na escuridão da madrugada. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Martins ficou parado por alguns instantes, respirando pesadamente, tentando recuperar o controle sobre seu próprio corpo. Seu coração martelava como um tambor de guerra. A dor do corte ardia irradiando pelo peito. Um gemido baixo escapou de seus lábios e ele sentiu Rafaela se mover nas suas costas. Senhor Bonerges, o senhor está bem? A voz dela era um sussurro trêmulo, carregado de preocupação genuína. Ele se esforçou para responder, tentando mascarar a dor. Sim, vamos sair daqui. Sua voz ainda carregava um traço da fera que habitava nele. Martins a ajudou a descer de suas costas, guiando-a com cuidado até a saída. Mesmo sem poder ver, Rafaela sentia tudo. O cheiro de sangue fresco, a tensão no corpo dele, o esforço que fazia para manter-se ereto. Quando chegaram ao carro, ele abriu a porta e a ajudou a entrar. Contornou o veículo e sentou-se no banco do motorista, sentindo o corte arder mais intensamente a cada movimento. O sangue ainda escorria, e sua camisa e a calça estavam ensopadas. Seu corpo estava exausto, mas seus sentidos ainda estavam afiados e em alerta máximo. Rafaela segurava o documento com firmeza por baixo do moletom, mas sua atenção estava inteiramente voltada para Martins. Seus sentidos eram sua visão, e eles lhe diziam que algo estava errado. "Você está ferido!" exclamou aflita. "Aquela fera feriu o senhor." Martins respirou fundo, tentando acalmá-la. Pegou sua mão com delicadeza, ignorando a dor latejante. "Não se preocupe, querida, foi só um arranhão. Eu estou bem." Ela sabia que não era verdade. Sabia que ele estava sangrando, que a luta o desgastara, mas por hora decidiu confiar nele. Enquanto o carro arrancava pela estrada deserta, Rafaela manteve o olhar fixo na direção de Martins, seus braços apertando o documento com força por baixo do moletom. Edmar e Luciana se encolheram no canto do quarto ao escutarem o uivo, mas o silêncio que veio depois era aterrador. Juliana, no impulso, seguindo o instinto de mãe, saiu do quarto e foi até a porta do quarto da filha. Ao segurar a maçaneta para abrir a porta, percebeu que estava trancada. Ela bateu na porta e chamou. "Rafaela? Filha, você está bem? Responda, filha, não é hora de fazer birra. Rafaela?" O silêncio foi a única resposta que Juliana teve. Ela suspirou. Imaginou que Rafaela ainda estava muito aborrecida com ela pelas coisas que falou. Ela ia bater mais uma vez, mas Edmar segurou sua mão com cuidado e disse: "Ela está bem, Juliana. Na verdade, estamos todos bem. Vou dar uma olhada nos arredores, só por descarrego de consciência. Mas sei que seja lá o que aconteceu, foi na mata, só que um pouco perto daqui." Juliana ficou aflita com a ideia de Edmar e tentou fazê-lo mudar de ideia. Mas Edmar já puxava uma caixa de debaixo da cama, onde em seu interior havia uma espingarda. Ele a pegou, carregou e, sob os protestos de Juliana,
Ele tentou sair, mas ela não deixou. Se colocou na frente dele, o pânico já se instalando em sua face. Não, Edmar. Por favor, você ouviu aquela coisa, você ouviu o uivo. Deixe de loucura, homem, por favor. Edmar respirou fundo e, vendo que ela daria uma coisa se ele insistisse, cedeu aos protestos dela. Mas para acalmá-la fez um chá e deu a ela com um dos comprimidos calmantes que ela costumava tomar em noites de insônia. Assim que Juliana dormiu, depois dele garantir 1000 vezes que não iria sair, ele saiu em silêncio do quarto. Pegou a espingarda que havia deixado perto da porta e saiu. Ele deu a volta na casa e depois outra volta perto do muro e da cerca reforçada dos fundos, e viu que tudo estava normal. Mas havia um cheiro forte de sangue e pólvora que vinha da mata. A certeza de que a fera havia atacado várias pessoas ali por perto era nítida. Sentia um calafrio correr por suas costas e se espalhar pelo corpo, e ele resolveu dar ouvidos a Juliana. Voltou rápido para casa, trancou tudo e deu uma olhada para o quarto da filha antes de entrar no seu, mas não conseguiu dormir. O cheiro de sangue e pólvora parecia impregnado em suas roupas. Ele guardou a espingarda e foi tomar um banho. Quando Martim chegou em casa, a madrugada já avançava além das 2 da manhã. A escuridão espessa do lado de fora era interrompida apenas pelos postes distantes cujas luzes amarelas mal alcançavam a estrada da casa. Ele abriu a janela e o cheiro o atingiu com força. Seu coração disparou. Ele não sentia só o cheiro de sangue e pólvora, mas o cheiro da fera. Martins apertou o controle manual e abriu o portão. Entrou com o carro e depois o fechou. Enquanto seguia com o carro, o vento frio soprava pelas árvores do quintal e espalhava o cheiro que parecia estar em toda parte. Quando parou, o silêncio era quase absoluto. Ele saiu e ajudou Rafaela a sair. O silêncio era quebrado pelo farfalhar das folhas e pelo próprio som dos passos arrastados de Martins. Ele ajudou Rafaela a entrar pela janela com cuidado, seus músculos ainda rígidos e doloridos pelo combate. Sentiu o olhar dela sobre si, repleto de preocupação, mas não permitiu que ela o ajudasse. Assim que ela fechou a janela atrás de si, ele contornou a casa, incomodado com o cheiro. Que diabos aconteceu aqui? Ele pensou. Entrou pelo escritório, empurrando a porta com mais força do que pretendia. Seu corpo pedia descanso, mas a dor latejante nos cortes e o cheiro de sangue, pólvora e da fera o mantinha em alerta. Ele se largou pesadamente no sofá, soltando um suspiro rouco. Quando finalmente teve tempo para avaliar sua condição, percebeu a gravidade dos ferimentos. O peito ardia e o sangue quente escorria vagarosamente. Já havia empapado sua camisa e calça. Com um gesto brusco, ele retirou a peça da roupa e a pressionou contra os cortes na tentativa de estancar o sangramento. A dor fez cerrar os dentes e seu olhar ficou fixo no teto, tentando controlar a respiração ofegante. Em seu quarto, Rafaela não conseguia ignorar a inquietação que a consumia. Seu coração martelava no peito e suas mãos tremiam ligeiramente. Mesmo sem enxergar, sabia que Martins estava em um estado pior do que ele admitira. Ela não podia deixá-lo sem ajuda, mas sem visão, sentia-se incapaz de fazer algo sozinha. Sua impotência a corroía. Depois de alguns instantes de hesitação, tomou uma decisão. Saiu do quarto e se dirigiu à porta dos pais. Estava prestes a bater quando a madeira rangeu e a porta se abriu de repente. Seu pai a olhou surpreso ao vê-la acordada, mas o medo em seu rosto o preocupou. Filha, está tudo bem? A voz dele era baixa para não acordar Juliana, mas havia uma tensão perceptível. Rafaela respirou fundo, sentindo a garganta apertada pela angústia. Pai, o senhor Bonerges está ferido. Sua voz saiu embargada, um reflexo do desespero que tentava conter. Edmar franziu o senho e pegou a mão da filha, afastando-a da porta para que não acordassem Juliana. Como assim, Rafaela?
Como sabe que ele está ferido? O tom dele se tornou mais sério e atento a cada detalhe. Rafaela sentiu o corpo tremer ao reviver a cena que presenciara, mas tentou manter a calma. Eu estava com ele quando aconteceu, pai. Sua voz era um sussurro carregado de culpa. Edmar sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu instinto paternal lhe dizia para questionar como a filha estivera envolvida naquilo. Mas a prioridade do momento era Martins. Com aceno firme, ele respondeu: primeiro vamos ver como o patrão está. Depois, conversamos sobre isso. Juntos caminharam pelo corredor mal iluminado, o som de seus passos ecoando pelo assoalho. Ao se aproximarem do escritório, Edmar viu Martins saindo, os ombros tensos, o corpo cambaleando levemente. O cheiro metálico do sangue ainda impregnava o ar. Sem hesitar, Edmar se adiantou e o segurou antes que ele perdesse o equilíbrio. Martins se virou ao toque e, ao ver Rafaela ali, compreendeu imediatamente o que havia acontecido. Ele suspirou resignado. Por um instante, seus olhos se suavizaram ao perceber a preocupação sincera na expressão dela. Sem dizer nada, aceitou a ajuda de Edmar, permitindo-se ser guiado para o quarto, onde ele cuidou de seus ferimentos com a ajuda de Rafaela. Edmar limpou cuidadosamente os ferimentos de Martins. O quarto do patrão era espaçoso e austero, com móveis de madeira escura e pouca decoração, refletindo a personalidade reservada do dono. A luz fraca do abajur criava sombras nas paredes, tornando o ambiente mais sombrio e silencioso. A tensão era palpável, pois mesmo sem questioná-lo, Edmar sabia que aqueles cortes não eram fruto de uma briga comum. Na caixa de primeiros socorros que Martins guardava no quarto, Edmar encontrou fitas microporosas e esparadrapos cirúrgicos. Suas mãos calejadas trabalhavam com destreza, enquanto terminava de enfaixar o patrão, notando a expressão endurecida de dor que ele tentava esconder. Não houve trocas de palavras desnecessárias, apenas a compreensão silenciosa entre homens que conheciam bem a dureza da vida. Assim que terminou, Edmar ajudou Martins a se acomodar melhor na cama, observando-o adormecer rapidamente, exausto e debilitado. Luciano voltara à forma humana bem próximo do carro. Estava aterrorizado. Com as mãos trêmulas, ele pegou as roupas que deixara dentro do carro e vestiu de qualquer jeito. Não demorou para as mesmas ficarem ensopadas. Ele entrou no carro com dificuldade, pegou a camisa da mochila e fez pressão no pescoço. Deu partida no carro, sentindo seu corpo fraquejar, cedendo à dor e à perda de sangue. Em seu íntimo, sabia que ia morrer, mas não queria morrer ali, onde seria difícil encontrá-lo. Dirigiu em alta velocidade, aproveitando as ruas vazias da madrugada. E quando chegou à casa do tio, só conseguiu estacionar o carro parcialmente antes de perder os sentidos. A cena dentro do carro era grotesca. Suas roupas estavam ensopadas de sangue. A camisa que segurava contra o pescoço caiu no banco do carona, enquanto sua mão pendia inerte. Em outra parte da cidade, onde ficava o alambique, um vulto saltou o muro e se embrenhou no terreno, seguindo para onde ficava a plantação de cana. Edmar jogou no lixo fora de casa todos os materiais sujos de sangue e, ao retornar, olhou para Rafaela, que permanecia inquieta. Se aproximou dela e disse: agora entendo por que não respondeu quando sua mãe chamou. Não gosto de mentir para ela, mas caso ela pergunte por que não respondeu, diga que estava dormindo, que tomou um dos remédios dela. Com um suspiro paternal, aconselhou-a a descansar. Rafaela, porém, ainda demorou um instante antes de se retirar, preocupada demais para encontrar o sono facilmente.